Tá bastante, Jô. Choveu bastante durante a noite, agora parou um pouquinho. Graças a Deus, aqui também. Então vamos lá, Moscozinho. Me Fique à vontade, avisa aí, Moscoso. posso começar? Pode. Então eu convido a todos para que a gente feche os olhos, não como ritual, apenas para nos concentrarmos melhor, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, ao querido e amado Mestre Jesus, seus benfeitores amigos, rogando ao querido Mestre Jesus, bênçãos de luz a todos nós, em especial a nossa irmã, responsável pelos comentários da tarde, para que ela se faça entender, e a todos nós outros, para que possamos entender a lição da tarde e colocá-la em prática no nosso dia a dia. Que Deus, que Jesus esteja sempre conosco, é o que nós rogamos através da prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todos os males, pois vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Senhor. Neidinha, a casa é sua, Neide. Todo mundo me ouvindo? Então, boa tarde a todos. Boa tarde, seu João. O senhor entrou depois. Gente, nós vamos dando continuidade ao estudo da tarde do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. O item que nos coube hoje é o número 105. Estejamos atentos. Então, quando nós vamos nos preparar para fazer o comentário, primeiro eu leio, procuro entender. Depois a gente vai pesquisar, é óbvio, né? Mas esse texto realmente ele não é fácil no comecinho, mas depois nós vamos ver que profundidade e como ele vem no nosso dia a dia para que a gente tome consciência daquilo que nós estamos fazendo. Então, começa assim: se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Isso está em Tiago, capítulo 4, versículo 15. Se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Olha que interessante. Quando nós ouvimos essa parte do Evangelho, nós falamos, nossa, mas que será que realmente Tiago quis trazer para a gente? O que ele quis nos dizer, né? Então, ele está, na realidade, falando para a gente que tudo depende do Pai, que tudo vem do Pai. E que estamos submissos às leis divinas. Olha que coisa interessante. Nós vamos observar que não existe uma só lei humana igual em dois países. A lei humana ela vai mudando de acordo com a necessidade, de acordo com o crescimento intelectual, moral de determinado país. Então, ela vive mudando, né? Mas a lei de Deus, não. A lei de Deus, desde que o mundo é mundo, ela existe. Ela é imutável. Então, ele continua assim, e que dependemos de Deus, pois ele é tudo na nossa vida. Às vezes, temos grandes projetos de ganharmos muito dinheiro, mas que primeiro devemos dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. E aí nós vamos ver que nós estamos num planeta que está em evolução constantemente, é o nosso planeta Terra. Para nós, aqui é uma escola, mas que a nossa vida é
muito rápida, muito rápida. Hoje nós estamos aqui encarnados, não sabemos daqui 5 minutos, quiçá amanhã, né? Onde será que nós estaremos? E aí, Emmanuel continua. Age, ou seja, trabalhe para o bem, sabendo que apenas o bem guarda força bastante para o sustento da paz. Então, precisamos trabalhar a paz em nós. Como assim? Todos nós, como filhos de Deus, estamos aqui para desenvolver o amor que existe em nós. Nós temos o dever de trabalharmos o amor, de desenvolver o amor. Temos o dever de desenvolver a caridade. Virtudes estas que estão latentes em nós, ou seja, elas não estão aparentes ainda, essas virtudes. O amor e a caridade. Estamos falando aquele amor que transcende a nossa família consanguínea, aquele amor pelo outro que não faz parte da nossa família dentro do mesmo teto, mas aquele amor que nós conseguimos sentir quando o filho do outro está com problema, aquele problema também nos aflige, esse amor. Então, essas virtudes que estão ainda latente em nós, mas muitos de nós ainda não aprendeu a cultivá-las. Sabedores que somos, que somente o bem é que vai nos garantir que vivamos em paz, com a consciência tranquila. Olha que interessante, né? E aí, quando eu estava estudando isso ontem à noite, eu me lembrei de uma frase que minha mãe sempre dizia: filha, não há dinheiro que pague a consciência tranquila. E é isso mesmo. Não existe situação melhor, mais confortável para nós do que a nossa consciência. Então, Deus vai nos cobrar de alguma coisa? A nossa consciência, diante daquilo que nós estivermos fazendo, né? E Emmanuel continua assim. Além disso, se o conhecimento superior já te clareia o espírito, não desconheces que todas as nossas realizações estão subordinadas à divina supervisão. Então, se nós já temos um conhecimento dos ensinamentos de Jesus, se ela já está sendo clara para o nosso espírito, mas mesmo assim, nós estamos subordinadas às leis e à supervisão do Pai, né? Sabemos também que temos um Deus que nos criou e que Ele nos ama, e que Ele tem as suas leis. E quando para cá nós retornamos, quando nós voltamos para um planeta, para o nosso planeta Terra, através da reencarnação, trazemos essas leis impressas em nós. Até porque sabemos que tudo o que aprendemos em existências anteriores, guardamos conosco, né? Nada se perde, nós não regredimos, sempre continuamos na nossa caminhada de onde paramos, e o Pai nos concedeu o livre-arbítrio, ou seja, né, a natureza, ela não dá salto de jeito nenhum. Nós vamos continuar a nossa caminhada de onde nós paramos em existências anteriores, ou existência anterior. Regredir, jamais, né? Nós temos o livre-arbítrio, como já dissemos, que o Pai nos concedeu, para fazermos o que quisermos, mas somos responsáveis pelas nossas escolhas. Ou seja, nós somos responsáveis pelo caminho que estamos escolhendo seguir. Somos responsáveis pelas nossas atitudes e pelas nossas ações. O que sabemos já está guardado em nós, o que é certo e o que é errado. E nós vamos reencarnar tantas vezes quanto forem necessárias ao nosso aprendizado. E sabemos, né, que estamos sendo acompanhados por essa espiritualidade amiga.
Então, isso dá um conforto tão grande para a gente, saber que nós nunca estamos desamparados. E ontem eu recebi uma mensagem de um amigo muito querido que realmente me dizia isso, que nós não estamos desamparados jamais. Olha que legal isso, né? Que nós temos amigos do outro lado que estão torcendo pela nossa vitória. Olha, quantos amigos do outro lado apostaram na nossa vivência aqui na Terra? Quantos amigos estarão nos esperando do outro lado, na certeza que nós vamos sair daqui melhores do que quando aqui nós chegamos? Não é? Então, é para a gente desanimar? É para a gente desistir? Jamais. É para a gente persistir sempre, sempre, confiantes nos ensinamentos de Jesus, não é? E ele continua, Emmanuel para a gente. A criatura humana dispõe de livre-arbítrio para criar o destino. Porém, cada individualidade, nesse ou naquele plano de existência, atua num campo determinado de tempo. Então, como nós já dissemos, nós temos o nosso livre-arbítrio, responsabilidade nossa, né? Nós podemos criar ou modificar o nosso destino, né? Temos também o tempo a nosso favor, mas temos que ter consciência que nada é para sempre. Temos que ter a consciência que estamos com as pessoas certas e necessárias para o nosso crescimento. Então, às vezes nós temos que parar de reclamar, de lamuriar, de blasfemar contra as coisas que nos acontecem. Temos que parar de, às vezes, dizermos assim, nossa, eu caí numa família totalmente errada. Putz, que ledo engano, né, gente? Que ledo engano. Nós estamos sempre no lugar certo, na hora certa, no momento exato. Agora, o momento de despertar para esses ensinamentos de Jesus é de cada um. Não adianta eu forçar ninguém a querer seguir o meu caminho. Não adianta. É a evolução de cada um. Então, nós estamos com as pessoas certas e necessárias para o nosso crescimento. E tudo que nos acontece faz parte de um grande projeto. Talvez nós não tenhamos condições de compreender hoje determinadas coisas que nos acontecem, mas tudo isso faz parte de um grande projeto. As dores vêm e passam, e as alegrias também. Não viemos aqui para perder tempo neste planeta escola, e sim para trabalharmos. E nós não estamos falando aqui de trabalho material. Claro que isso é muito, muito, muito importante para o nosso crescimento intelectual. Mas o trabalho aqui que nós estamos nos referindo é um trabalho de dentro para fora, é um trabalho interno, né? E isso sim dá trabalho, né, gente? Essa movimentação, sairmos da nossa zona de conforto lá de dentro e colocarmos isso, encararmos as nossas dificuldades e procurarmos trabalhar, isso sim dá muito trabalho. Porque às vezes nós estamos tão confiantes ou tão já com aquilo enraizado na gente que nós não queremos modificar. Mas é exatamente sairmos da nossa zona de conforto e trabalhar essas dificuldades que a gente tem, né? Então, como nós já dissemos, nós temos que ter muita persistência. Como eu disse lá em cima, desanimar jamais. Todos os dias temos oportunidade para recomeçar. E temos que ser gratos a Deus por tudo, até mesmo pelas dores. Pois se não fossem elas, não seríamos impulsionados a crescer. Olha que coisa. Se nós não tivéssemos as dificuldades, se nós não tivéssemos alguns dissabores que nos acontecem na vida, nós estaríamos sentados no nosso sofá, sem procurarmos a evolução que tanto nós queremos. Nós não estaríamos procurando nos melhorar, tirar aquelas mazelas que sabemos que nós trazemos dentro de nós. Quem aqui é capaz de levantar a mão e dizer, eu não sou orgulhoso, eu não sou egoísta,
né? Eu não penso primeiro na minha família e depois vou pensar nos outros. Nós estamos num patamar de crescimento, nós estamos trabalhando ainda essas dificuldades. Leva tempo? Depende de cada um de nós. Depende da pressa que nós temos em crescimento espiritual, não é? Demanda tempo? Claro, não é de uma hora para outra, mas só o fato de, eu sempre falo isso, mas eu gosto muito de falar para mim mesma isso, né? Só o fato de a gente estar se reunindo, conversando, falando dos ensinamentos de Jesus, olha o salto que nós já demos, né? Numa terça-feira à tarde, numa sexta-feira à noite, numa segunda-feira à noite, ou 5 minutos que nós tiramos por dia para fazermos uma prece, para nos lembrarmos que Jesus está do nosso lado, que Ele é o nosso modelo, que Ele é nosso exemplo de vida, Ele é o nosso farol a iluminar o nosso caminho. Olha quanto nós já crescemos, olha quanto nós já saímos de lá de baixo. E se a gente fala assim, mas eu ando tão devagar. Não, olha como a vida passa rápido. Lá atrás, se nós observarmos em vidas passadas, nós vamos ver, ou vida anterior, né? Assim, quando eu era criança, eu não parava para pensar nisso. Quem parava? Né? Só aqueles que já nasceram num berço evangélico, literalmente, que conseguiria fazer isso. Mas hoje a gente já tem essa oportunidade, já tem esse conhecimento. Né? Emmanuel continua para a gente, dando uma lição linda. Tiranos e santos, malfeitores e heróis atingem sempre um limite da estrada em que o mundo maior lhes impõe a pausa de exame. Todas as grandes figuras de ontem e todas as grandes personalidades na Terra de hoje conheceram e conhecerão o momento em que a vida lhes adverte, não mais além. Então, todos nós, em determinado momento, somos convidados ou convocados. Às vezes nós somos convidados, mas aí não damos a atenção divina, aí o Pai vem e nos convoca, ou você vai, né? A parar um pouco, e como Emmanuel nos diz, sejam tiranos e santos, malfeitores ou heróis. Essa pausa chega para que possamos pensar. Às vezes, temos um determinado problema, uma doença, uma dor, de repente, é o momento de analisarmos o que estamos fazendo. O que será que eu estou fazendo de errado? Será que ainda continuo cometendo o mesmo erro? As dores, as dificuldades, geralmente chegam para que possamos analisar o que estamos fazendo com o tempo precioso que o Pai nos concede. Até mesmo porque Ele é o dono de nossas vidas. Nós já paramos para pensar nisso? Né? Então, não adianta arrogância, não adianta dizer que eu tenho isso ou aquilo, porque, na verdade, quando nós partirmos, nós vamos levar o quê? As amizades boas que nós tivemos, né? A família que nós constituímos, mas a família, vamos abrir um pouco mais esse leque, uma família muito maior lá fora do que a nossa consanguínea, não é? Então, o Pai é dono de nossas vidas. E seria tão bom que o homem compreendesse isso, que Deus é o dono absoluto de nossas vidas. Que só Ele tem o direito de dá-la e de tirá-la quando for o momento certo. Não é? Olha que importante. Então, se todos os homens, quando eu falo homens, mulheres, de uma forma geral, se todos os homens tivessem essa consciência, eu acredito que ainda vai demorar um bocado, né? Para que o homem tenha consciência de que só Deus pode tirar a vida de um semelhante, nós já estaremos, com certeza, aprendendo o que é o verdadeiro amor. Porque não importa de quem quer que seja, mas não temos o direito disso, né? E uma vez eu li um livro, não me recordo agora, gente, vocês me desculpem,
mas que a pessoa falava assim, um ser que foi criado na mata, na selva, e ele chegou na cidade e ele perguntou, por que que o homem matava? Porque na selva eles só matam um animal para comer. E aqui, na vida dos seres humanos, ele não estava vendo isso. O homem matava por qualquer bagatela. Então, olha que lição de vida. O próprio animal, ele só mata um outro animal por instinto, por fome, né? E aqui a gente não vê isso. Então, nós precisamos compreender que Deus, ele é o amor, ele é a justiça e que só ele pode dispor da nossa vida. Emmanuel, finalizando, ele termina assim: forma, pois, os teus planos de ação, usa a inteligência, maneja a autoridade, cunha as palavras, mobiliza as relações, aproveita os laços afetivos, aplica o dinheiro, desenvolve o trabalho e assinala a tua presença onde estiveres, atendendo ao bem para o bem de todos. Porquanto, creiamos ou não, aceitemos a verdade ou recusemo-la, seja errando para aprender ou acertando para elevar a nossa tarefa. Chegará simplesmente até o ponto que o Senhor permitir. Então, olha que interessante, né? Então, já finalizando, essa lição da tarde nos dá para... A gente para pensar, não dá para a gente deixar a nossa vida passar em branco, né? Precisamos a cada dia escrever nem que seja uma linha da nossa existência. Vamos usar de palavras doces, como estão as nossas relações, como estão as nossas amizades, né? Vamos aproveitar as pessoas que estão ao nosso lado, através dos laços afetivos, usando o perdão, como o mestre nos trouxe. Vamos trabalhar no bem para o bem, simplesmente por trabalhar. Onde quer que estejamos, vamos olhar para o outro como se estivesse olhando para nós mesmos. Então, vamos olhar para o outro como se estivéssemos olhando para dentro de nós? O que nós queremos? É o que eu estou desejando para o outro também? Não é? Procurando fazer ao outro tudo aquilo que nós queremos para nós. E se por acaso escorregarmos, porque não estamos longe de qualquer falha, vamos nos apegar nos ensinamentos do Mestre. Vamos trazer como lição para que não mais incorramos no mesmo erro. Mas para tudo isso, não podemos esquecer que temos a lição de casa para fazer. Todos nós temos uma lição de casa para fazer. Qual seja? Trabalhar o egoísmo, trabalhar o orgulho, trabalhar o perdão. Porque não adianta só a teoria dos ensinos de Jesus, mas nós precisamos literalmente colocar em prática. Então, quando nós olhamos, compramos um livro, colocamos na estante, compramos outros e colocamos, ele só está empoeirando. Nós não estamos nos esclarecendo. E quando nós vamos nos esclarecendo nos ensinamentos de Jesus, nós vamos ver que não é tão difícil trabalharmos tudo isso em nós. De repente, é muito mais fácil do que a gente imagina. Mas nós sempre colocamos barreiras, não é? Sempre nos fazemos de vítimas, e aí as coisas vão ficando mais complicadas, mais pesadas e mais difíceis. Gente, que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver num clima de muito amor, de muita ternura, que Maria, nossa Mãe Sagrada, nos envolva com o seu manto protetor. Esta era a nossa lição da tarde, o nosso comentário. Uma boa tarde a todos, gente. Obrigada, Neide, muito bom, uma chamada muito boa para uma tarde chuvosa.
É. Quando É eu li muito. esse aqui, eu falei, meu Deus, não sei por onde que eu vou começar. Aí você lê, dá um tempo, você lê, dá outro tempo, depois você vê, pesquisa, você fala, gente, a lição está aí nos nossos olhos e a gente não consegue, às vezes, compreender isso, não é? E a Tudo gente que eu sabe precisava toda. ouvir hoje, viu? É, Dê? Olha, Nós, hoje Dedeli, foi assim, olha, a carapuça entrou, até tampou tudo aqui, ó. Foi para ótimo. todos nós, Muito eu tenho obrigada. certeza. Muito Ah, obrigada mesmo. Principalmente ele, para mim, gente. às vezes, todas as vezes que a gente consegue caminhar um pouquinho, o pai fica contente Com e a gente certeza. vai junto. A gente vai junto, tá todo mundo fazendo o seu melhor, né? Verdade, Mesmo verdade, que muitas verdade. pessoas não entendam, né? A É, gente é, é, fazendo o nosso melhor. Muito é. obrigada. Imagina, Eu eu gostaria que de fazer a agradeço de prece coração. final. Muito Quem vai obrigada, de fazer a prece coração. final? Ninguém se habilita? Vai fazer que nem o pessoal fala que fica todo mundo igual o Chico, né? Na hora da psicografia, põe a cabecinha assim. Uma vez eu dancei numa palestra no centro assim. Ah, eu estava assim, a hora que falou da prece, eu já fiz assim. Aí o Luiz falou, de repente ele olhou. Ele, Neide, você faz a prece? Eu quase me enfiei embaixo da cadeira, você entendeu? Eu estava começando na doutrina, imagina. Eu já passei por isso, eu sei como é também. Alguém gostaria? Não, ninguém? Ninguém se habilita? Oh, então vamos lá. Vamos lá, meu povo. Falei muito hoje. Vamos fazer então a nossa prece mais uma vez. Vamos fechar os nossos olhos para que a gente possa nos reportar lá ao nosso salão nobre, que agora, graças a Deus, está sendo usado por pelo menos 40 minutos, 3 vezes por semana. E vamos, mais uma vez, nos conectando com a espiritualidade querida, com esses amigos que nos conhecem como ninguém, que confiam no nosso trabalho. E vamos pedindo a eles carinhosamente que levem as nossas vibrações amorosas a esse planeta bendito, tão necessitado de carinho, de amor, de respeito, a todas as regiões em conflitos, a todas as regiões aí passando por esse processo pandêmico. Pedimos pela cúpula direcional do nosso país, a presidência, ao Congresso, à Câmara, ao Senado, nos unindo mais uma vez ao Anjo Ismael e à sua equipe, para que nós possamos agradecer por essa limpeza, porque está sendo feita assim, a gente fala sempre, uma limpeza, uma varredura, e que nós possamos fazer parte dessa limpeza através das nossas preces. Que as nossas vibrações de amor e carinho cheguem aos nossos irmãos que perambulam pelas ruas, ainda nessas noites frias. A todo deficiente físico, mental e moral, aos nossos jovens, às nossas crianças, aos nossos mais velhos, à nossa fauna, à nossa flora. Que as nossas vibrações de amor e carinho cheguem, Senhor, à nossa Santa Casa local, à equipe médica, à equipe de atendentes, ao hospital de campanha no bairro Nogueira, ali também, atingindo os médicos, atendentes, e todos os irmãos que porventura ali estejam instalados, encarnados e desencarnados. Pedimos pela nossa delegacia local, pelo nosso corpo de bombeiro, pela companhia da Polícia Militar e todas as viaturas que se encontram nas ruas. Que as nossas vibrações de amor e carinho cheguem também a todos os nossos irmãos em estado de coma, fase terminal, cancerosos, leprosos, aidéticos, todos os nossos irmãos, como a nossa irmã Edeli, né, em processo de recuperação, aos nossos irmãos depressivos, aos nossos irmãos com as diversas síndromes, aos nossos irmãos com as dificuldades do mosquito, pedindo por toda a linha de frente do Covid, a equipe médica de atendentes, paramédicos, bombeiros, aos responsáveis pelas limpezas nos hospitais,
a todos os trabalhadores dos cemitérios, a todos os cientistas encarnados que estão sob a luz desses cientistas desencarnados que nos estão dando a certeza de que a vacina virá, que as nossas vibrações de amor e carinho cheguem a todos os nossos irmãos com ideias suicidas, com ideias criminosas, a todos aqueles que, infelizmente, não conseguiram refrear esses impulsos. Então, nós pedimos pelas famílias dos dois lados, vamos pedir por todos os lares. Nesse processo pandêmico ainda ficou mais difícil, né? Principalmente aqueles onde falta o pão, falta o diálogo, infelizmente vem sobrando a violência, a maledicência, a preguiça, a má vontade, para que haja mais respeito entre marido, mulher, pais e filhos, entre irmãos. Vamos pedindo, Senhor, a essa equipe querida também, por todos os trabalhadores da nossa casa, por todos os alunos, por todos os voluntários, por todos os líderes de todas as frentes de trabalho da nossa casinha bendita, pelas nossas gestantes, pelas nossas famílias carentes, para que a nossa casa continue, graças a Deus, mantendo as suas portas abertas e o trabalho assistencial funcionando. Pedimos também pelos líderes religiosos das nossas demais co-irmãs e seus adeptos. Vamos deixando aqui uma vibração em aberto para que esses amigos queridos possam levar até onde o nosso pensamento não alcança. Pedimos pela nossa caixinha de vibração no salão, por todos os nomes que se encontram no nosso caderninho de vibração, para que cada um possa receber de acordo com o merecimento, a necessidade, a vontade do Pai. E pedimos também, Senhor, pela fluidificação de todas as águas, para que todos também possam fazer bom uso dessa medicação divina. E permissão para que possamos vibrar por nós mesmos nessa vontade imensa de sermos e de fazermos os outros felizes. E mais uma vez, Senhor, pedimos carinhosamente a vós, que nos cubra com o vosso manto de amor, de luz, de equilíbrio e saúde, para que nós possamos fazer a nossa parte, Senhor, com muito carinho, com muito respeito, responsabilidade, mas acima de tudo, Senhor, com muito amor e muita alegria no coração. E ajoelhados em pensamento, mais uma vez, nós vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois que é teu o reino, o poder e a glória para todo sempre. E assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Sintam-se todos abraçados e beijados. Obrigada.